Quero saudar todos os irmãos em Cristo, saudar todos os irmãos em Cristo, no nome santo de Jesus. Está aí o pastor Matias, nosso irmão operador, diácono. Se apresenta para a nossa igreja. A paz do Senhor, querida igreja, em nome de Jesus, estamos aqui com o pastor Matias. Hoje, agora, nós vamos tratar de um exemplo da palavra que está tido no livro de Romanos, aos Romanos, que está no capítulo 10, e vamos rodar um pouquinho a palavra de Deus, o qual se trata de um assunto do fim da lei. O que significa lei, pastor? Gênesis a Malaquias está contido as leis. O final das leis e ao mesmo tempo que elas se está ou não em vigor, no vigor. Ou seja, a pergunta hoje que é feita para você: a lei está em vigor ou não está em vigor? A lei foi abolida ou não foi abolida? Como que você pensa ou como que você ouviu o que significa a lei? Nós vamos em Romanos 10 e começar por ali, depois nós vamos dar uma passeada na palavra de Deus ainda no livro de Romanos, para você entender. Romanos 10, capítulo 10 e versículo 4. Lê para nós, diácono. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então vamos lá. O fim da lei é Cristo. Fala mais alto. O fim da lei é Cristo. Então a própria palavra nos diz que o fim da lei é Cristo. Se o fim da lei é Cristo, você não pode trazer a lei e Cristo ao mesmo tempo. Como assim? Nós vivemos hoje através da graça. A graça não é a lei. São duas coisas diferentes. A lei, ela nos traz o conhecimento e as promessas de que Deus, através da lei, conduziu através da lei ao chegar à graça. Vou explicar melhor. A lei serviu como se fosse um raio-x. Ela identificou o pecado na vida do homem, e ao identificar o pecado na vida do homem, o homem tomando conhecimento do seu pecado, ele agora, ao pecar, ele aprofundaria mais, ou seja, segundo igual a palavra, abundaria o pecado. Mas a palavra no livro dos Hebreus nos diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde o pecado foi mais intenso na vida do homem e da mulher, a graça nos tirou. Mas a graça, ela está ligada à lei, em parte. Mas quem está na graça não pode viver sobre os costumes da lei. Mas vamos entender o que é a graça e o que é a lei. Amém? Então a lei nos diz assim aos Romanos 10, 4. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Mas e os que não crêem? A Bíblia fala que o fim da lei é Cristo, para todo aquele que crê. Tá, se eu creio, a lei não tem mais poder em mim. E o crer, o que significa? O crer significa confiar no projeto e planejamento de Deus na minha vida, diante da palavra de Deus. Isto significa crer. Mas e se eu não creio nos planos de Deus e levo a minha vida meio que desgovernada? Então aí sim imputa sobre a minha vida a lei, não mais a graça. Então, conclusão, a lei também está em pleno vigor. A lei só, ela não tem validade na vida do crente, na vida de uma pessoa que está vivendo a graça. Mas para se viver a graça, tem um processo de extensão, de obediência, que não é a minha maneira, nem a tua maneira e nem a maneira das pessoas. A lei, ela nos traz um vasto conhecimento dos erros. Ela traz o conhecimento dos nossos erros, para que possamos, a partir do momento que achar os nossos erros, aceder a nossa vida para um algo maior. Ou seja, a lei nos serviu de aio para nos trazer a superabundância da graça. Então vamos conhecer um pouquinho. Sabemos que então o fim da lei é Cristo. Se você recebe Cristo e recebe a lei ao mesmo tempo, esquece. As duas coisas você não pode ter. Uma fonte de água não jorra água salgada e água doce. Não estou dizendo que Deus é duas ou tem duas palavras. O que eu estou dizendo é que ninguém conseguiu cumprir a lei.
que significa isso, pastor Matias? Vamos tentar mostrar para você de uma forma melhor. Ninguém conseguiu cumprir a lei. E todos pecaram. Diante da palavra, ela diz: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Porque ninguém conseguiu cumprir a lei. A lei, ela tem os seus exemplares de uma obediência muito forte. Mas a palavra diz que ninguém, ou seja, é o próprio Deus que diz: ninguém. E então, a partir desse momento, Deus manda o que? O Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus, ele tem o que? A função de obedecer a Deus. Ou seja, uma missão na terra, de resgatar o homem, porque o homem não conseguiu viver, não conseguiu obedecer. E por ele não conseguir obedecer, acontece o que aqui? Ele agora precisa aprender com quem realmente tem. Mas quem veio para nos ligar a Deus novamente, já nos deu uma outra forma de nós podermos de forma mais amorosa, que ele pede, é intenso também. Automaticamente você pode se perguntar: o que é a lei e o que é a graça? É simples. A lei, ela vem para identificar, para mostrar para você o tamanho da força do teu pecado. Que pecados são esses? O homem muitas vezes ele coloca tudo na frente, menos Deus. Ele coloca a família em primeiro lugar, ele coloca o trabalho em primeiro lugar, ele coloca o financeiro em primeiro lugar. Por que em primeiro lugar? Porque se qualquer uma dessas coisas lhe faltar, ou qualquer uma dessas coisas realmente abalar você, você começa a derrubar a tua trombinha, a muitas vezes não querer mais ser alegre no Senhor Jesus, e você não passa a confiar mais no projeto de Deus. E o projeto de Deus na sua vida não é aquilo que muitas vezes você colocou em primeiro plano. Então isso dá um confronto da sua vida com o projeto de Deus. Então ninguém conseguiu vencer esse momento pela lei. Então Jesus, ele falou bem claro pelos próprios profetas. E aqui nos últimos dias, Joel 2,18, o profeta Joel diz assim: nos últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos velhos sonharão, os vossos jovens terão visões, profetizarão, terão revelações. Então o Espírito do Deus vivo, por intermédio do profeta Joel, está se cumprindo nesses dias através da graça. Por quê? Na lei, o pecado gerou uma contaminação toda. Então, se eu for me gabar de viver hoje pela lei, eu automaticamente caí da graça. Porque a graça e a lei não podem andar em comum acordo, juntas, plenas, e eu viver ambas. Quem já pegou, por exemplo, hoje, um copo de água e um copo de leite, os dois são líquidos. Mas o leite é leite, a água é água, cada um tem a sua função. A água vai alimentar o leite também, porém, o leite tem uma solidificação mais ampla e sólida. Ela tem o quê? Uma proteína maior, que também contribui para que você não só pereça por motivo da água. A lei, ela veio fazer o quê? Ela veio te alimentar, e a projeção dela é de salvar. Mas o homem não conseguiu. Essa é a verdade. Precisou do Cordeiro de Deus descer a mando do Pai para nos ligar. Então vamos ouvir agora um pouquinho mais da própria palavra de Deus, que está também no livro de Romanos. No Romanos capítulo 7, eu vou ler para vocês entenderem a palavra de Deus. Olha só, Romanos capítulo 7 diz assim: não sabeis vós, irmãos, pois que fala aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que ele vive. Escuta só, a lei tem domínio no homem por todo o tempo que ele vive. Agora uma pergunta que eu te faço: você vive ou você está morto? O senhor está louco, pastor? Como o senhor pode dizer que eu estou morto? Estou aqui ouvindo e vendo o seu vídeo. Eu estou analisando o seu vídeo aqui agora, e eu não estou muitas vezes achando que tem muito alicerce, não. Então vamos entrar pelas bases do alicerce. Olha o que diz a palavra, livro de Romanos capítulo 7, versículo 1.
Não sabeis vós, irmãos, pois que falam os que conhecem a lei, e que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que ele vive. Está perguntando, tem ou não tem? Vamos saber. Por exemplo, a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, está ligada a ele pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. Então quer dizer que nós precisamos então estar livre da lei, porque a lei não nos, ela é, meu irmão, poderosa. Ela então está, a Bíblia nos mostra que ela está em pleno vigor. O que eu quero dizer com você? Se você estiver vivendo sobre a lei e ninguém foi justificado pela lei, porque todos pecaram, significa que um morto não pode gerar um outro morto. Se nós erramos e Deus nos condenou, está condenado. Então ele manda agora o Cordeiro de Deus para cumprir o que nem eu nem você conseguiu cumprir outrora. Você não conseguiu e eu não consegui. Então o que acontece a partir daí? Nós temos agora o nosso irmão mais velho chamado Jesus de Nazaré. Esse é o primogênito, porque tudo quanto se tem hoje e se fez, sem ele nada se faria. Ele existe desde a fundação do mundo. Então ele é nosso irmão primogênito. Mas a palavra de Deus nos diz que ele aceitou o fato de descer e cumprir o que nem eu e você cumprimos. Quando ele cumpriu, não é para nós podermos voltar às primícias do começo e tentar cumprir de novo o que nós não conseguimos outrora cumprir. Isso não existe. Deus não é um Deus que vai voltar e começar de novo uma coisa que deu errado. Não porque ele fez errado, porque nós cedemos os nossos caprichos para o mundo e não na obediência de Deus. Eu não falo por mim, eu falo no sentido geral. Desde a fundação do mundo, o homem tem as suas tendências. A tendência do homem não é que ela seja pecaminosa, mas a carnalidade deu lugar. Quando o homem ele decidiu ouvir a serpente, e esta é a palavra exata. O homem ouviu o diabo, porque o diabo é um eterno amigo de Deus, e ali ele entregou aquilo que ele mais tinha de valor, que é a aliança entre Deus e o homem. E de lá para cá começou todo esse discurso, onde Deus, o homem estava desgovernado nos seus erros. Deus não podia condenar o homem se primeiro nos existisse lei. O que significa lei? Não tem nada errado se você primeiro não tiver advertido uma pessoa, está errado. Vou dar um exemplo melhor para você. Você pega o teu carro e para numa certa rua. Se naquela rua não tiver uma placa proibido estacionar, não tem nada, nenhum policial que vai te barrar ou vai te multar, vai prender o seu carro, porque não tem advertência no lugar. Se você não tiver uma placa de pare e você passar, houver um acidente, você não vai poder ser penalizado e culpado, porque não existe uma advertência naquele lugar. Mas aí Deus, pela sua grande sabedoria, imensa sabedoria, agora ele pega, e a Bíblia fala que ele é um Deus justo. É justo. Ele não é o homem, não, ele é justo. Ele precisaria colocar agora no meio do homem a tal chamada lei. Mas por que ele colocou a lei? Se sabia que o homem era errado. E justamente é o plano de Deus. Ele sabia já, porque ele é onisciente. O que é onisciente, pastor? Ele sabe o passado, conhece o presente e também é conhecedor das coisas que ainda não vieram, futuro. Isso é onisciência. E também ele também tem a onipresença. O que significa? Ele está aqui comigo, está aí do outro lado vendo você do seu lado agora, e está no Japão, na China, nos Estados Unidos, nos 4 continentes da terra ao mesmo. Diz a palavra do Senhor pelo profeta: se fosse para o inferno, ali está tu. Se eu fosse para as profundezas do oceano, ali está tu. Então, se fosse para as constelações, ali está tu. Não há onde nós possamos esconder de Deus. Não tem como nós escondermos de Deus. O que eu quero dizer com isso? É que a onipresença dele também vem abraçado com a onipotência. A onipresença vem abraçado com a onipotência. Ou seja, é justamente deste texto que nós estamos tratando.
não, a Bíblia não é feita para discutir, mas para se obedecer. Porque não tem como debater com Deus. Não tem como você perguntar e questionar a Deus: Senhor, está errado isso daí. Porque o único que foi questionar a autoridade de Deus está no inferno hoje, que é o diabo, Satanás. Ele achou que o plano de Deus, que a forma de Deus trabalhar, estava errado. Então automaticamente ele foi sentenciado à morte por rebeldia. Então ele foi um ministro de Deus que se rebelou contra o céu, e Deus não o poupou. Então toma cuidado, porque se Deus não poupou os anjos, também pode não poupar você e nem a mim. Por isso que eu estou tendo cuidado de falar com você pela veracidade da palavra. Mas aonde eu quero chegar com isso tudo, pastor? Aonde será que eu quero chegar com isso tudo, você que está me ouvindo agora? É simples. A importância de ser hoje uma pessoa que entenda bem, ou manuseie bem o entendimento da palavra, porque ela é a bússola que vai lhe salvar, ou que vai... Fala que nós seremos salvos pela palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela tem 66 livros, de Gênesis a Malaquias, de Mateus a Apocalipse. Mas pastor, a palavra de Deus nos fala, então quer dizer que eu não posso pegar o livro de Gênesis a Malaquias e eu não vou viver essa palavra? Negativo. Essa palavra está em pleno vigor, ela nos traz conhecimento, ela nos traz advertência, ela nos traz realmente o que aconteceu com os profetas, com o povo de Deus. E hoje, vivendo na graça, nós temos o cumprimento, que é a graça pela lei. Olha só, mas se eu não posso viver pela lei e eu posso viver pela graça, então por que a lei hoje ela tem um poder imenso? Ou como é que funciona? É simples. Vamos pelo texto da palavra. Romanos 7, acabamos de ler o 7, no versículo até 2, vamos para o 3. Diz, olha só, versículo 4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Escuta só. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais outro daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de darmos frutos para Deus. Presta atenção. Significa que a maneira, como é que nós podemos estar morto para o mundo? É esse exemplo que eu quero te aplicar aqui agora. Nós não podemos viver intensamente a palavra se nós não podemos, se nós primeiro não passarmos a obedecer. E obedecer significa morrer. Mas não é essa morte física. Ela é uma morte simbólica. É a morte da renúncia da sua vida para viver uma vida que Deus quer. Você vai deixar de viver os seus projetos, os seus planos, deixar de viver da tua maneira. Porque o crente hoje vem para a igreja, aceita Jesus, tem uma cadeira, ouve uma palavra, pede a Deus que Deus abençoe e acha que está tudo certo, está tudo bem. Quando na verdade é uma tremenda mentira. Não que ninguém passou, mas que ela mesmo se convenceu disso. Viver na igreja não lhe salva também. O que te salva é quando você chegar ao encontro de Jesus dentro da igreja, você passar a ouvir essa palavra. Olha só, versículo 4 de Romanos 7. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei. O que significa a lei? A lei vem mostrar em nossas vidas a força do pecado, a força da carnalidade, a força do eu. Ou seja, quando você diz assim, ó, eu faço, eu acontece, eu sou. Irmão, o único que diz eu sou foi para Moisés quando ele foi enfrentar o rei do Egito. Quando ele foi enfrentar uma nação do Egito, ele diz a Faraó, o eu sou manda te dizer, porque ele é e pronto, fora dele não tem outro Deus. E que onde nós podemos levar essa história? Que a tua bênção não está em você, não está no pastor, não está até mesmo na igreja em si, mas a tua bênção está em como você aceita a verdade na sua vida. Pode se perguntar, como que eu vou receber essa verdade? Primeiro passo, a força da lei te mata, a força do pecado, a força, por exemplo, se hoje Deus pegar
e der uma palavra para você aqui, falar que um filho seu foi acidentado ou acometido de uma enfermidade, você já não aceita o fato. Mas se você olhar para a vida de Jó, você perdeu também toda a família e perdeu também todos os seus bens. Então Jó perdeu tudo, mas o que ele não perdeu foi o que? A convicção da sua fé, que estava no seu coração. Então esta lei na vida de Jó não estava só na lei do seu entendimento, mas estava na lei do seu coração. Foi o que Deus falou a respeito pelos profetas. Naquele dia eu escreverei a minha lei, não em tábuas, nem em papéis, mas escreverei a minha lei realmente no seu coração. O que Deus quis dizer com isso? Ele quer que o seu eu seja rompido e que a sua vida passe a entrar realmente pela palavra. Como proceder dessa forma? Você tem que deixar os maus costumes e os maus hábitos. Morrer para o mundo. O que significa morrer para o mundo? Você era vicioso, só pensava em dinheiro, levava uma vida colocando tudo em primeiro lugar. Agora não. Deus quer que através de seu Filho amado você entregue, confia nele. Confia realmente, não é confiar desconfiando. Porque você confia até onde as coisas te favorecem. Você passa a confiar em Deus, mas se tu perder uma casa, você já começa a ficar triste, blasfemar ou ignorar. Você confia em Deus, mas se perder o teu casamento, você começa a murmurar, blasfemar e falar que Deus não está na tua vida. Se você hoje perder um filho, morreu, o pai ou a mãe, Deus não está mais na tua vida, a tristeza toma conta do teu coração e você passa a não entender e não confiar mais em Deus. Então Deus quer que você tenha convicção da sua fé. Então aí você passa o quê? A morrer para o mundo e a nascer em Cristo. Quando você morre para o mundo, a lei, o pecado já não tem mais força em você, não consegue dominar você, não consegue mais nada em você. É como assim, diz o apóstolo Paulo, quando ele entendeu esse mistério: quem nos separará do amor de Cristo? Ou seja, a altura, a profundidade, o dinheiro. Quem nos separará do amor de Cristo? Ele entendeu esta palavra, que nada podia separar, não haveria quem o pudesse ameaçar, porque quando tentaram ameaçar, ele disse: cadê você, ó morte? Cadê você, a força do teu agrilhão? Ou seja, ele não temia a morte. Sabe por quê? Porque ele tinha o vasto conhecimento, uma experiência e bagagem que ninguém mais possuía naquele momento. E quando chegou o momento do próprio profeta, pelo Espírito de Deus, conduzir a ele com o seu cinto e atar sobre os seus punhos e sobre os seus pés e dizer: esse profeta tem um nome, chama Ágapo, né? Foi mencionado uma só vez na Bíblia Sagrada. E disse: assim sucederá o homem de que cujo cinto pertence, se ele subir a Roma, será preso. A igreja, segundo a palavra, começou a chorar. Por quê? Porque ela não estava pronta, porque ela estava vivendo, mesmo servindo a Cristo, mas na força da lei. Pastor, não estou entendendo, estão servindo a graça, mas não estava vivendo a graça. Então significa que você pode viver e vir na igreja, mas se a tua vida não estiver nos planos de Jesus, e você não entregar a tua vida nos moldes de Jesus, você está pego na força da lei, que é de Gênesis a Malaquias. E sobre a lei, ninguém será justificado. O que eu quero dizer com isso? Que você está correndo um sério risco de ir para o inferno e não sabe. Esse risco a Bíblia fala assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé vem da graça, não da lei. Mas nós temos um conjunto dos dois quando Abraão creu, e isso foi lhe imputado. A Bíblia fala que também os profetas creram, e isso foi imputado. Por quê? Porque eles se renderam, se entregaram 100% das suas vidas. Moisés creu, e a Bíblia fala que também foi imputado, porque ele creu. Os profetas criam. Então essa graça já vinha incumbida através da lei, porque a lei não foi o principal foco, ela foi só para identificar os nossos erros, para que nós possamos se livrar deles e viver com Cristo pela graça. Mas a graça também não é de graça. Pastor, agora complicou tudo, ferrou, não entendi. A graça, ela não é de graça, ela tem um preço muito caro e muito alto. A graça, ela vem acompanhado com o sangue de um inocente, muito caro, não tem nada desse dinheiro, ouro na terra, e nem um continente, nem um lugar do mundo, nem fora dele.
que pague por esse sacrifício. Esse sacrifício foi tão alto, tão caro, que ele tornou a trazer o princípio do homem na terra. Lendo a palavra de Deus no livro de Romanos 7, quando diz a palavra de Deus, 7:5, quando estávamos na carne, as paixões do pecado, realçadas pela lei, ou pelos membros, a fim de darem fruto para a morte. Olha só, eu de novo vou ler essa palavra. Quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, olha só, realçadas pela lei, operavam em nossos membros, a fim de darem fruto para a morte. A lei, tudo que você fizer não vai ser bom, ele só vai aumentar a intensidade do teu pecado. Olha, continuando a leitura, versículo 7, aliás 6, versículo 6. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos. Olha só, então o que significa? Agora estamos livres da lei por um motivo: tem que haver uma morte, e essa morte, ela é simbólica. De que forma, pastor? Essa morte tem que ser o seguinte, chama-se renúncia. Você tem que se renunciar à sua vida, às suas paixões. É como eu estou dizendo, às vezes você coloca tantas coisas na frente de Deus. Não, pastor, eu coloco Deus, para mim é tudo, mas só basta receber uma notícia ruim que tudo vem ao chão. Então você não estava confirmado sobre a rocha, não estava tendo fé sobre realmente os preceitos e alicerces de Cristo, que é pela graça, mas sim pela lei. Porque a Bíblia fala que aquele que coloca a sua vida e que firma ela sobre a rocha, ele não se abala por nada. É simples, olha para você e você vai dizer, veja os problemas que tem passado e veja como que você tem reagido a eles. Se os problemas geram conflito dentro de você, você não está na graça. E se você não estiver na graça, está sobre a lei. E pela lei você não está salvo. Mas não estou entendendo. Significa, se a preocupação te assombra, se o medo te assombra, se a dor, a angústia te assombra, se a mágoa que te falaram te assombra, isso é tudo fruto da carne. Porque o fruto do Espírito é longanimidade, benignidade, mansidão, amor, paz, tardio em irar-se. Ele é o oposto do que muitas vezes o homem ou a mulher hoje, mesmo na igreja, vive. Dá para entender agora o que é o fruto realmente da lei? E a lei, ela opera em nossos membros frutos para o pecado. Versículo 7. Olha só. Que diremos, pois? A lei é pecado? Está perguntando. Então, pastor, a lei é pecado? Não. Eu estou falando sem ver aqui primeiro, hein? Pela convicção daquilo que Deus deu. Não. Olha lá, está falando, de modo nenhum. Mas eu não posso conhecer o pecado senão por intermédio da lei. Poxa, pastor, mas a lei já não é para não pecar? Sim. Mas é por motivo de que o homem já estava totalmente relaxado, esculachado. O homem estava totalmente desorientado. Agora a lei veio para ele obedecer a lei. Mas quando ele não obedeceu a lei, ele foi pego pela lei. Então agora ele tem que ser morto, porque ele não serve mais. Mas Jesus veio para poder impedir isso de acontecer. Não de o homem morrer, mas de o homem ter a segunda chance. A segunda chance, ela não pode vir pela primeira de novo. Vou dar um exemplo. Se você cometeu um pecado, você foi preso, você cometeu um delito, você assassinou alguém, você foi preso, pagou a sua pena, você foi julgado e pagou a sua pena. Aí você sai, aí você volta lá de novo no princípio e fala assim, ó, eu quero viver de novo essa mesma história. O que é? Eu quero matar o mesmo homem. Você já matou, amigo. Isso já foi julgado pelo crime. Você não pode voltar a retroceder na mesma ação. Já aconteceu. O capítulo da tua vida já mudou, a folha já virou. Mas então o que eu vou fazer? Se você foi condenado,
Você já pagou? Você não tinha condições de pagar. Porque a sentença não é uma sentença de prisão, é morte. Então como você pode morrer duas vezes? Não tem como você voltar a viver e morrer. Viver e morrer. Não. Então teve que vir um para morrer por mim e por você. Teve que vir porque Ele é amor. Deus, Ele é amor. Ele te amou primeiro e enviou o seu próprio Filho para morrer no seu e no meu lugar. E quando Jesus morreu, automaticamente aquilo que estava sobre você, que é a culpa, ela só vai deixar de existir se você ir através do mesmo caminho dele. Só que agora ele está dizendo da seguinte forma: olha, a minha forma de expressão, Jesus dizendo, você vai deixar todos os pecados de lado. Essa é a minha condição. Tudo aquilo que te afastava de Deus, agora você vai procurar a mim, e eu vou te ensinar algo novo. Por isso que nós temos o novo. O que é novo? Testamento. O que significa na interpolação e a tradução? Significa testemunho de Jesus. Através do seu testemunho de vida, nós vamos copiar para nós. E copiando esse testemunho de vida, nós vamos entrar pelo novo. Se eu entrar pelo novo, aquilo que outrora eu já estava não pode existir mais. Porque eu não posso trazer a condenação comigo para o novo. Mas não é que a lei é ruim, é injusta. Nós erramos e a lei nos sentenciou à morte. Então a lei de fato é ruim? Não. Ela é santa e ela é boa. Mas aquilo que era santo se tornou em morte. Dá para entender agora? Aquilo que era bom nos trouxe o quê? Para a condenação pelos nossos crimes, nossos erros. Então os erros e delitos que cometidos lá atrás, você não pode trazer agora para a graça. E a graça teve um preço altíssimo. Então quando você pensar em voltar para o erro, para as drogas, para a prostituição, quando você pensar em voltar ou colocar a sua vida em todo tipo de infame, pensa 2, 3, 4, 10, 100 vezes. Porque muitas vezes, às vezes fala assim, pastor, mas eu não estou nesse pecado, nesse erro não. Mas o simples fato de vocês falar uma palavra para o teu irmão e machucá-lo, você é réu do sinédrio, porque você machuca o teu irmão e pode matá-lo na fé. Ele pode deixar de acreditar em Deus pelo teu mau exemplo, pelas tuas palavras, pela tua conduta. E não é que você está errando só, mas você está permitindo e alimentando o seu erro. Não estou dizendo que você está fazendo, mas se tiver, para por aí. Vamos lá. Olha o que diz a palavra. Mas eu não conheci o pecado senão por intermédio da lei, pois eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçará. Eu não saberia que era errado se ela não me advertisse. Então eu estou aqui agora para te advertir você, que o inferno é real, que o diabo é real, e que Jesus, o céu e Deus é real. O perigo do inferno é real, e vão para lá todos aqueles que não quiserem acreditar no que eu estou dizendo agora, porque eu não estou falando de mim, mas estou falando dessa palavra. E se eu estou falando dessa palavra, é para advertência da sua vida. Pastor, mas se for assim, ninguém vai para o céu. Outro erro grave da tua boca, porque Jesus pagou um alto preço no Calvário, para que você cresça. Ele não quer saber o que você acha, ele não quer saber o que você pensa, ele quer saber se você é obediente ou não. A pergunta é, você é ovelha ou você é bode? Se você for ovelha, você vai realmente receber com bom galardão o que Deus tem para a tua vida. Deus vai aplicar sobre a tua vida por intermédio do Espírito Santo. Estamos aprendendo um pouquinho do que é a lei e a sua força. Olha só, versículo 8: mas o pecado tomando ocasião por mandamento, olha bem, hein? O pecado tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, pois sem a lei estava morto o pecado. Dá para entender um negócio desse agora? Você entendeu isso aí, Thiago? Olha bem, o homem estava errando lá atrás, Deus já tinha ciência, mas o homem não, porque Deus é justo,
e no seu reino tem erro. O diabo queria provar para Deus que o reino dele é um reino totalmente fascista. O diabo queria provar para Deus que o reino dele era um reino fascista, era um reino errado. Deus era realmente ali um ditador. Mas não é que Deus é um ditador. Deus, ele não força ninguém a fazer nada. Deus, ele é amado e aclamado por justamente ser quem ele é. Então muitas vezes nós tomamos decisões erradas de não entender qual é o projeto de Deus na minha e na sua vida. Então temos que tomar cuidado, que muitas vezes saímos da graça sem perceber e caímos na força da lei. E na lei ninguém é justificado, todos foram condenados, todos foram mortos. Ponto final. Pela lei ninguém é justificado. Dá para entender isso agora? Não? Vamos outra parte. Versículo 9. Outrora eu vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Olha que forte isso aí, Tiago. Outrora, versículo 8. Eu vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Se não há lei, tipo assim, como eu te disse, se você estacionou um veículo num lugar e naquele lugar não tem placa de advertência, não tem crime algum ali. Mas se você não ouviu, mas existe lá, você não viu, e essa placa de advertência, tu cometeu uma infração. Então, se a palavra de Deus é a bússola para você e você não ouve, ali você está cometendo um grave delito. Esse pecado é sentença de morte. Amém? Olha só, versículo 10. E o mandamento que era para a vida, achei que me era para a morte. Deus 10 mandamentos. Deus deu os 10 mandamentos e as pessoas que receberam não conseguiram cumprir. Tentaram, mas não conseguiram. Pastor, você não pode falar isso, não conseguiu. Ah, mas como que não conseguiu? Porque o mandamento é tão... Então você vai lá e guarda o sábado. Não, mas eu sou hoje um guardador do sábado. Tá, seja você guardador, então tá bom. Então vamos pegar por esse princípio, que é um dos decálogos. Não, no dia tal eu não faço comida, no dia tal eu não trabalho, não recebo, não faço nada, tá. Mas aquele irmãozinho que está lá na Saeb, fazendo tratamento de água, no dia de sábado, e quando você abre a tua torneira para pegar água, você está forçando ele a pecar para poder você não pecar. E o segundo mandamento é: amará o seu próximo como a ti mesmo. Você quebrou o segundo maior mandamento de Deus para guardar o sábado. Você não guardou o sábado porque forçou o teu irmão, você cometeu o crime 2 vezes mais. Você fez o teu irmão pecar por você. Você não comeu, você não fez nada. Aí o que acontece? Acaba um pico de luz na tua casa, na rua, no quarteirão, explode lá o transformador. Aí manda a CPFL alguns guardiões que trabalham nesse ramo para poder arrumar. Você tem que chegar neles e falar assim: não precisa arrumar, desliga a força da tua casa, para que você não ocorra o crime de poder fazer o teu próximo pecar para você. É isso que Jesus falou naquele tempo. Se porventura um burrinho ou um animal cair no buraco, no dia de sábado você não vai alçar as tuas mãos para o tirar dali? Porque questionaram a Jesus porque ele quebrou. Então o que eu quero dizer é que a lei te trouxe o conhecimento do que ela significa, e onde existia o pecado superabundou, o pecado abundou. Mas para tirar o homem do pecado precisaria entender aonde ele errou. Você vai no médico: doutor, eu estou doente. Tá, constou com Deus, com o médico. O médico pega e fala assim: manda para o raio-x. O raio-x bate no teu pulmão, aparece uma mancha preta no teu pulmão. Volta para o médico fala: você está com pneumonia, você vai se tratar. O que eu quero dizer? Você vai, por intermédio da lei, a lei identifica o teu grave problema, só que aí o médico te manda você para o tratamento. Ou seja, ele não trata, ele te manda você para o tratamento. Ok? Então você vai fazer o quê? Entrar numa internação, você vai entrar em tratamentos e repousar. Você vai ter que ser obediente. O que aconteceu naquele tempo? A lei
ela preparou você para a graça. Ela revelou o teu pecado para que você entendesse que você não é nada sem a presença de Jesus. Você não pode ser nada se Jesus não fizer por você. Isso eu já sabia, pastor, mas o que você não sabia é que muitas vezes você luta por algo que Deus não quer que você realmente possa ter. Então você afere os princípios de Deus e da sua majestade, do seu reino. Mas como que eu afiro a vontade de Deus? Simples. Quando você deixa de viver em novidade de vida e se rende a Jesus de corpo, alma e espírito, você passa a viver nessa vida no seu braço, no seu jornada, no seu trabalho, confiando só realmente, se eu não fizer, ninguém faz. Isso é tudo força da lei, não da graça. A graça é você aprender a confiar em Deus, que quando tudo vai mal, Deus está no negócio, porque tudo vai se ficar bem. É uma atitude a respeito da lei. Não, nem começamos ainda, na verdade, chegando no meio, tá? Mas vamos logo lá pelo princípio do que estávamos tratando. Versículo 12. Portanto, a lei é santa, santo, justo e bom. Ponto. Então não podemos criticar, porque ele nos revelou o pecado em nós para que nós possamos tratar. Ele foi o raio-x de Deus na minha e na sua vida. Versículo 13. Logo tornou-se-lhe o bom em morte, de modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado fizesse excessivamente maligno. Peraí, você pode pensar, pastor, eu não entendi, vamos de novo. Olha só, versículo 13. Logo tornou-se-me o bom. O que é bom? O mandamento. Em morte. De modo nenhum, está falando, está afirmando, hein? Mas o pecado, para que se mostrasse pecado. O pecado estava o quê? Na vida dos humanos, dos seres humanos, na minha, na sua vida, estava escondido. O pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. O pecado, ele só foi identificado pelo mandamento de Deus, porque a hora que Deus instituiu o mandamento, e quando o homem começou a agir da mesma forma, ele se revelou. Vou tratar direto do que eu quero falar. Um bode. Porque o bode, meu irmão, ele não, você pode chamar ele, não vem. Você vai corrigir, ele não quer te ouvir. Quando você vai exortá-lo, ele vem te dar cabeçada, te dá mordida, coice, te derruba e até te mata. Mas a ovelha, quando você chama ela, vem de encontro com a morte, de encontro com você, ela não teme nada. E ela é obediente, mansa e ouve a voz. Dá para entender o que eu estou dizendo agora? Então, olha o trabalhão que Deus deu para poder nos revelar a sua graça. Versículo 14. Bem sabemos que a lei é espiritual. Olha aí, hein? Mas eu sou carnal. A lei, então, ela não é carnal, ela é santa, boa e pura. Mas nós somos carnais. Vamos ver a diferença. Vendido como escravo ao pecado. O que significa vendido como escravo? Porque desde o princípio, quando o homem resolveu ouvir a serpente, ele negociou com a serpente. Pastor, eu não estou entendendo. A serpente chegou em Eva, chegou em Adão e disse bem claro que se você não obedecer ele e não comer, você iria morrer? Não. Se você comer, você vai ser como um Deus. O que ela disse não é que é mentira, é verdade, mas essa verdade era rebelar-se contra Deus, é o mesmo dele. Ele vivia com Deus, vivia na verdade, mas não se firmou na verdade. Dá para entender? A verdade não era Lúcifer. Ele portava a luz, mas a luz não era dele. E por ele portar ela, ele se engrandeceu, ensoberbeceu e se orgulhou de si. Dá para me entender o que eu estou dizendo?
Deus quer revelar para você os mistérios da palavra de Deus, mas você precisa ouvir esse texto, deixar de muitas vezes fazer, deixar, eu não vou nessa igreja, eu vou naquela porque essa aqui eu não gostei. Você tem que examinar se a palavra de Deus ela é sincera, se a palavra de Deus ela é aplicada, se os dons do Espírito Santo é aplicado. Você tem que ir no texto da palavra para saber e não ir onde você gosta, porque o diabo não quer que ninguém fique bem. Então ele se incomoda no lugar onde a palavra é aplicada, e ele faz a pessoa se sentir bem aonde a carne reina. O que significa isso aí? Você fica num lugar aonde não faz bem para você? Não, pastor, eu não fico, justamente aí. Se esse lugar que está aplicando a palavra, tem os dons de Deus, há um processo de libertação, tudo está acontecendo e você não quer ficar, é porque o que está em você está querendo arrancar você daquele lugar para te conduzir para um lugar onde você fica calmo, calma e agradável. Dá para entender o que eu estou dizendo? Amém? Olha, versículo 16: se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Se eu faço aquilo que eu não quero, o que é que você não quer? Em espírito, porque nós somos dotados de conhecimento e de ambição. Se você falar para você quer um carro novo hoje, olha, tem um carro para você novo, de graça, está aqui. É claro que você vai querer. Olha, tem uma casa excelente, uma baita de uma casa bonita para você, uma mansão. É claro que você vai querer. Mas se eu falar para você, pega o teu salário do mês aqui e entrega para Deus, ou entrega para realmente uma entidade de caridade, instituição de caridade, claro que você não vai, porque não lhe agrada a você. Então, como dizia, se faço o que não quero, o que não quero, consinto com a lei que é boa. E o que você não quer, o que o ser humano não quer, é se render à vontade de outro. Você nasceu para governar a sua vida. Aí quando você submete à vontade de outro, a tua carne não aceita mais isso, porque a tendência é se governar. Então é isso que Jesus disse: você tem que se render à vontade do princípio da palavra de Deus. Dá para entender isso agora? Não? E isto, nós estamos só no princípio. Olha só, versículo 17: de maneira que agora já não sou eu o que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Eu sei que em mim, isto é, a minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer estar em mim, mas não consigo realizar o bem. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acha então que a lei em mim que quando quero fazer o bem, o mal está comigo? Pois segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. É simples. Aquilo que queres não faça, aquilo que não queres eu faço. O apóstolo Paulo, ele dizia que há uma lei que luta contra a lei do seu entendimento. Você quer fazer algo, mas a lei de Deus manda você fazer outra. Então, através da sua vontade, nasce a rebeldia e o pecado. E através do pecado você consegue mais alcançar Deus. Agora, você está afastado de Deus, porque o livro de Timóteo fala que o pecado faz divisão entre Deus e o homem. Ou seja, você está afastado dos conceitos de Deus. O céu fica de bronze e Deus não te ouve mais. Mas como que Deus não me ouve, pastor? Não te ouve mais. Mas agora, pela palavra, Deus diz que através do Cordeiro, e o Cordeiro veio trazer para nós através da graça, que também não é de graça. A graça significa, todos podem entrar por ela, mas se obedecer aos princípios do Cordeiro. Qual é o princípio do Cordeiro? É ligar o homem a Deus em obediência total, irmãos. Se você falhar em uma vírgula, tu não sobe. Mas sabe qual que é a diferença agora? Parece que é muito ruim, mas não é. É que você agora não precisa mais de estudar, de aplicar. É simples. É só você obedecer a Deus em tudo. Dá para entender isso, Thiago?
Às vezes você não está me entendendo, pode ser que alguns não estão entendendo, mas obedecer a Deus não é reclamar, murmurar, falar palavrão, pecar, prostituir, roubar, mentir, porque isso tudo fruto da carne. Vamos falar dos frutos do Espírito Santo de Deus. Olha o que é viver na graça. Ouve um pouquinho e vamos trazer o discernimento. Capítulo 8, olha só. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Cristo nos trouxe a graça e não a lei. A lei serviu de conduta para identificar o erro, mas Cristo nos trouxe a graça. Olha só. Não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, e que não andam segundo a lei, a carne, mas segundo o Espírito, porque toda a lei do Espírito de vida com Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte, pois o que era impossível a lei, olha só, o que era impossível a lei do pecado e da morte, pois o que era impossível a lei, visto que achava enferma pela carne, Deus pegando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, e pelo pecado condenou o pecado na carne. Ele veio como homem para que através da sua carne vencesse e abrisse portas para mim e para você entrar por ela, seguindo ele. Amém? É muito extenso, mas eu quero só finalizar com o versículo 7, capítulo 8 de Romanos, dizendo assim, ó: a inclinação da carne em Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Se você estiver vivendo nos preceitos da carne, vivendo de uma forma desordenada, mesmo sendo cristão, e não querendo se encontrar com Jesus de uma forma mais intensa, numa aliança mais próxima, você está correndo um grande risco na sua vida. Então tem uma grande diferença entre servir a Deus de uma ou outra forma. Vamos entrar em Cristo pela obediência, e Jesus vai governar a minha e a sua vida. Amém, irmão Tiago, diácono Tiago? Tem algo a falar para o povo aí? Eu espero que os irmãos, que as irmãs, todos que estão nos ouvindo nesse momento, possam ter entendido um pouquinho mais do que significa a lei e a graça. Tá? Pastor, então eu não vou ver da lei, não preciso nem pregar a lei. Não prejulgue. A lei é santa e o mandamento é santo e bom. O que estava errado é nosso, mas nós não podemos voltar e fazer tudo de novo. Nós temos que seguir os passos daquele que nos... Quem nos libertou, Tiago? Jesus Cristo. E se Jesus nos libertou, segundo o livro de João 8,32, né? Conheceremos a verdade e a verdade vos libertará. A Bíblia fala que se o Filho, né, do homem vos libertar, verdadeiramente vós sereis livres. João 3,16 nos diz que Deus enviou o seu único Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então entra por intermédio de Jesus, que é o único caminho, a verdade e a vida para a tua vida. Amém? Que todos possam ficar na santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, eu gostaria que nesse exato momento fazer uma oração pela sua vida. Você que está aí do outro lado, vamos orar a Deus, que Deus vai bradar na sua vida. Curva a sua cabeça, fecha os teus olhos e vamos falar com Deus. Sou Deus Altíssimo, Eterno Pai. Por intermédio dessas palavras que aqui agora foram ditas e declaradas, Senhor, sobre este amado público, este povo abençoado, esta, meu Deus querido, mulher que me ouve, este homem, eu rogo-vos a Ti para que o Teu Espírito Santo adentre sobre esta casa, guarde esta família, joga por terra todo o trabalho contrário, de toda quaisquer ação contrária, dá vitória para o Teu povo em o santo e o poderoso nome de Jesus. Que o Senhor Jesus possa abençoar a sua vida, o seu lar, a sua família, e que todos possam ficar na santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?